Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Humanitas Diálogos Históricos. Eu sou o professor Jadir Gonçalves Rodrigues e eu estou retornando hoje aqui para conversar um pouco, não sobre assuntos acadêmicos, que era a minha intenção, mas é sobre esse Brasil delirante, essa sociedade delirante que nós temos observado na última semana. Uma sociedade absolutamente delirante, uma parte da sociedade que vive a delirar, não é? E a conclamar as Forças Armadas para intervenção, enfim, não é? E convidando, inclusive, a nós, certo? Para colocarmos o joelho em terra e pedir a Deus para que o Luiz Inácio, o vencedor da eleição, não assuma o cargo, não é? Que ainda vai assumir lá no dia 1º de janeiro de 2023, ou seja, praticamente 2 meses ainda, né, de distância, tá? Um pouco menos de 2 meses, mas poderia ser uma semana, que seria muito melhor. Então é isso, tá? Se inscrevam no canal, critiquem, ajudem a divulgar o canal, comentem. A sua participação é muitíssimo importante para nós, especialmente para mim, tá bom? Bom, a minha pergunta inicial é a seguinte: como que eles vão fazer isso, não é? De provocar uma intervenção militar, conseguir que haja uma intervenção das Forças Armadas. Vão colocar milhões de pessoas na rua? E daí? Vão ficar quanto tempo? Indefinidamente? 1 mês, 1 ano, 1 semana, 2 semanas? Enfim, quem é que tem condição de ficar 2 semanas lá na rua? Será que é gente do povo ou será que é algum empresário? Não é? Essa é uma pergunta que se fica. Mas vai fazer o quê? Sabe? Manter as pessoas na rua durante 1 mês? Ótimo, fiquem aí até o dia 31 de dezembro, né? Vamos ver como que as coisas vão ocorrer. Na minha concepção, o Bolsonaro, o Macunaíma Messias, ele sempre foi um baderneiro. Sempre. Desde o início que se tem notícia desse moço pela mídia, tá? E continua sendo, não é? O pronunciamento dele foi um pronunciamento covarde, chancelando, apoiando atos ilegais e golpistas e antidemocráticos. Sabe aquela coisa, olha, eu entendo o motivo de vocês, é justíssimo, nós somos roubados, só não fecha as rodovias, né? Mas fica aí na rua, fazendo essa zoada e essa baderna toda, tá? Bom, na verdade, o que nós temos é o Macunaíma Messias apoiando atos golpistas em frente a quartéis das Forças Armadas. Isso é sério, gente. É isso mesmo, sabe? Até quando vamos apoiar esse tipo de situação, tá? Por outro lado, a intervenção militar vai resolver essa situação? Essa loucura coletiva vai continuar até quando? Sabe? Essa eu quero ver. Golpistas atuando até a posse do novo presidente. Sabe, eu estou curioso para ver eles lá. Não nas rodovias, porque os próprios apoiadores, eles não querem perder tanto dinheiro assim. Então não vão fechar rodovias mais, não é? Mas vão ficar de frente aos quartéis, vão ficar incomodando de alguma forma, tá? Mas eu quero ver isso acontecer, até a posse, tá? Bom, tem um vídeo dos bolsonaristas comemorando a prisão do Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, do TSE, o presidente do TSE. Meu Deus do céu, a que ponto chegou a insanidade? As fake news são até internas. Sabe, esses delírios de ir comemorando, a camarada lendo, muita gente deve ter visto isso. É algo bizarro, bizonho. Que nível de alienação que nós chegamos? Quem são esses irmãos brasileiros? O que eles querem? Como assim? Não existe nenhuma possibilidade de prisão de nenhum ministro do Supremo, até porque eles têm sido extremamente tolerantes, sabe? E agido com muita parcimônia, porque já era para ter exigido que as próprias Forças Armadas entrassem em ação e acabassem com essa baderna, tá? Mas essa é uma das coisas mais bizarras que eu vi nesses últimos 3 anos e 10 meses. A outra questão é o bolsonarista pendurado na frente do para-brisa de uma carreta. Gente, e dizendo, não vou descer. Alguns quilômetros à frente, perguntou se ele ia descer, ele só balançava a cabecinha.
Isso é bizonho. Nenhum programa de humor teve competência para criar esse tipo de situação cinematográfica. É algo absurdo, sabe? Mas é esse tipo de alienação, esse tipo de delírio que a gente tem assistido ultimamente, tá? Bom, se o Brasil não for campeão, essa é uma proposta, tá? E eu não gosto de futebol, eu gosto muito mais de tênis, mas tudo bem, não é? Se o Brasil não for campeão da Copa, agora no Catar, fica aqui uma sugestão para esses bolsonaristas que gostam muito de futebol. Assim como o senhor Macunaíma Messias também faz questão de ficar ali no meio daquele movimento todo, né, do futebol, tá? Eu acho que eles deveriam fechar as rodovias. Fechar até que a FIFA entregasse o troféu para nós. O troféu de campeão viria para o Brasil. É só fechar as rodovias, não sai de lá mais não. Por outro lado, esse ambiente social, ele está absolutamente surreal. Vamos colocar nossos joelhos no chão e pedir intervenção às Forças Armadas. Eu escutei isso de uma pessoa que mora perto de onde eu moro. E assim, eu escutei, não fiz zombaria, mas eu fiquei muito comovido. Porque é uma senhora, é uma pessoa boa, eu conheço ela. Mas ela não sabe porque eu não me manifesto assim. Não é? Eu acho que as pessoas têm o direito de se manifestar desde que estejam pedindo algo que seja racional, que seja possível de ser pedido. Não ir contra a ordem e as normas estabelecidas, mas enfim, não é? Como assim? Nós vamos colocar o joelho no chão e vai mudar alguma coisa? Não vai. Como assim, dizendo que o Papa é demoníaco? Que absurdo é esse? Sabe, que ponto é esse de delírio que nós chegamos? Não é uma esperança e um delírio, é um delírio absolutamente insano, a bem da verdade, não é? E que causa pena em nós, na maioria das vezes, tá? Mas, enfim, essa se não for campeão, é a questão de fechar as rodovias para a FIFA entregar, essa é boa, essa ideia é muito boa, tá? Bom, o pior é que as pessoas comuns, que se consideram excepcionais, ou seja, né, o Brasil é deles, nós somos as pessoas que atrapalhamos, certo? Divulgam imagem, inclusive, de que nós, professores, convivemos com uma universidade, eu trabalho na universidade, com pessoas todas nuas. Eu ouvi isso da minha mãe, que uma irmã que é bolsonarista mostrou para ela fotografias, sei lá de onde arrumaram aquelas fotografias, e querendo fazer crer que acontece na universidade, as pessoas vão lá nuas, assistir aula e os professores também estão nus. Olha o tipo de absurdo, olha o tipo de situação surreal, eu ter de desmentir uma coisa dessa para minha mãe, que já tem 90 anos de idade. Isso é inacreditável, não é? Mas as pessoas comuns acreditam que são excepcionais e que elas têm o direito mesmo, de mesmo sendo minoria, obrigar, não é? As outras pessoas a reconhecer que elas não devem assumir, aquele que ela votou não deve assumir o governo, deve assumir e continuar no poder eternamente, daqui a 10, 20, 30 anos, é o senhor Macunaíma Messias, tá? Acreditam realmente essas pessoas comuns que isso vai acontecer? O nível de alienação é assombroso. Aonde nós vamos chegar, tá? Bom, a pergunta que eu faço aqui é bem simples. O que o governo macunaímico ganha com isso? O que o governo quer com isso? Já parou para perguntar? Sabe, para pensar sobre isso? O Brasil é de todos os brasileiros. Quem ganhou vai ter que ser presidente de todos os brasileiros, diferentemente do Macunaíma Messias, que ele quis ser presidente de alguns brasileiros. Sobretudo aqueles lá, do cercadinho, sabe? Mas não, ele não entendeu que ele tem que ser presidente de todos os brasileiros. E quem ganhou agora também vai ter de ser presidente de todos os brasileiros. Daqueles que apoiaram, daqueles que foram contrários. E, infelizmente, alguns continuam sendo contrários. Embora isso não vai levar a lugar nenhum. Tá? Bom, não é somente um grupelho de golpistas ilegais que se dedicam a resgates antidemocráticos nas rodovias e em frente aos quartéis das Forças Armadas. O Brasil não é só dessas pessoas. Sabe, essas pessoas não têm o direito de dizer, quem mora aqui em Goiás, por exemplo, que os nordestinos não podem vir para cá. Venham todos os nordestinos, que absurdo é esse? Elas não têm o direito de dizer que
Quem ganhou a eleição não pode assumir o cargo para o qual foi eleito. Não! O Brasil é de todos nós. Houve uma eleição e foi decidido. A gente parece que 2 milhões de votos, 0,9% de 221 milhões de pessoas, é pouco. 2 milhões de pessoas é muita gente. E se fosse uma pessoa a mais, já tinha encerrado esse assunto. Agora, como que vai se reverter uma situação dessa? Que alienação é essa? Que delírio é esse? Que esperança macabra é essa? Vocês vivem no país de Alice? Como assim? O presidente do TSE, que vocês acharam que tinha sido preso, o Alexandre de Moraes, já reconheceu a vitória e já proclamou, já homologou o resultado final da eleição. A presidente do Supremo Tribunal Federal também, Rosa Weber. E o presidente do Senado também, o Rodrigo Pacheco. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também reconheceu. A comunidade internacional toda reconheceu. O Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, reconheceu. Na verdade, o próprio Macunaíma Messias reconheceu, porque vai contribuir, sabe, para que essa transição aconteça. Mas o que querem as pessoas do governo ao incentivar esse tipo de situação? A alienação, o caos, a barbárie de ver alguém dependurado em um caminhão, no para-brisa de um caminhão, a barbárie de ver alguém entrar em êxtase porque escutou falando uma mentira que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi preso, que foi decretada a prisão dele. Que absurdo é esse? É isso, pessoal. É um ótimo sábado para todos vocês. E eu retorno, tá? Vou retornar com mais frequência na medida que forem acontecendo essas coisas bizarras, bizonhas e absurdas e tapafúrdios, inclusive dentro da minha família. De divulgar esse tipo de informação falsa que nos divide. Existe um Brasil de todos os brasileiros. Não é só um Brasil de bolsonaristas. Isso tem que terminar em algum momento. É isso, tá? Eu lamento aqueles que não gostam dos vídeos, que são, pelo que eu entendo, daqueles que convivem comigo, a minoria. Não vou divulgá-los mais. Esses vídeos vão ser postados e ficarem lá na internet, tá? Eu não pretendo divulgar mais vídeos, porque o movimento tem sido cada vez mais irracional. É no sentido de questionar a minha legitimidade de apresentar o que eu penso e como eu penso. Então, a partir daqui, nós temos duas posturas, não é? Uma postura do cidadão e uma postura do funcionário público, tá? É isso, pessoal. Um grande abraço, comentem, divulguem, se inscrevam no canal, aqueles que ainda não estão inscritos. E, entre absurdos, delírios e esperanças, tenham um excelente final de semana. A gente se vê. Um abraço.